Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar, crescer e superabundar em nossas vidas, de modo que a cada dia nós possamos testificar que Cristo realmente reina em nós. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento ao estudo da nossa lição bíblica diária. Essa lição aqui é a lição de número 7 aqui do livro de Isaías, falando que o Senhor é santo, né? O Senhor está se revelando para Israel, para Jerusalém especificamente aqui, né? Através do profeta Isaías, mostrando a sua santidade e, obviamente, a não compreensão dessa santidade vem as consequências, o juízo, etc. Né? É o que ele está apresentando aqui. Ontem nós vimos o Senhor apresentando essas questões de juízo contra Israel, quando ele disse que ele seria santuário para o povo, né, o povo dele. Para que ele seria santuário? Para aqueles que resguardavam o testemunho e selavam a lei no coração, né, dos seus discípulos. E seria também uma pedra de tropeço, uma pedra de ofensa para as duas casas de Israel, né? Tanto lá para Samaria quanto para Jerusalém. Seria uma pedra de tropeço para eles, né? E uma pedra de ofensa. Aí vimos também na sexta pergunta uma profecia messiânica muito interessante, né? Uma aplicação direta ao Messias, quando Isaías diz que vai esperar no Senhor, né? Esperarei no Senhor, né? Que esconde o seu rosto, esse Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, ou seja, as duas casas de Israel, né? Era a casa de Jacó. E ele vai dizer: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Me deu para quê? Para fazer sinais, para fazer maravilhas, apontando para Cristo claramente, né? Que foi Cristo quem fez isso para todos os filhos de Israel, da Galiléia até a Judéia. Ele apresentou a glória do Senhor dos Exércitos, né? Aquele que habita no Monte Sião e que vai reunir o seu povo espiritual um dia no Monte Sião. Essa foi a informação que nós lemos ontem aqui no livro de Isaías. E hoje, temos aqui as duas perguntas de hoje, a pergunta 7 e a 8. A pergunta 7 aqui traz o seguinte questionamento: o que o Senhor falou através do profeta Isaías a respeito dos necromantes e médiuns, né? E o que significa a lei e o testemunho? O que significa isso aqui? Vamos lá. O texto está aqui em Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20, ele diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Veja que nesse verso aqui, o Senhor faz um convite, um verdadeiro chamado ao seu povo que havia se desviado para essas práticas pagãs e que o Senhor já havia classificado lá no livro de Deuteronômio como uma abominação. Esse era um pecado tão grave que as pessoas que cometiam eles eram apedrejados, extirpados, separados, lançados fora do meio do povo, da comunidade, da convivência do povo de Israel. Era gravíssimo esse pecado, né? Era um pecado que estava classificado no nível de abominação. Portanto, o Senhor está dizendo assim, ó, quando vos disserem, quando as outras nações disserem a vocês, ou algum líder religioso, de dentro ou de fora de Israel, disser a você assim, ó, vá consultar os necromantes. Necromantes é o quê? Necromante é uma pessoa que consulta os mortos. Na linguagem moderna, na nossa língua portuguesa, nós chamamos pessoas de médiums, né? Os médiums, aqueles que recebem informações de pseudos espíritos, né? Por psicografia ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então, o Senhor vai dizer bem claro aqui, o Senhor condena essa prática, dizendo claramente, nem esse, nem os adivinhos. Os adivinhos eram muitos antigamente. Os adivinhos olhavam para o céu e pela nuvem tentavam adivinhar o futuro. Que modernamente, mais modernamente, tem as práticas da Idade Média, por exemplo, agora nos 2 séculos atrás, 1,5 século atrás, se adivinhava pela borra do café. Aí na borra do café dizia, eu estou vendo isso. Ou
um grupo de ciganos modernamente, né? Mais do século passado, né? Se tinha muito cigano que pedia para ler a mão da pessoa, tentando adivinhar o futuro, né? Então, essas práticas, o Senhor está dizendo assim, peraí, vocês têm o Deus vivo, aí vão consultar os mortos. Vocês têm um Deus que diz o futuro com precisão. Aí vocês vão consultar um adivinho que não sabe o futuro e vai tentar acertar o que pode acontecer. É isso mesmo? Vocês vão trocar o certo pelo duvidoso ou pela mentira? O Senhor está dizendo claramente isso aqui, né? E aqui era o grande pecado. Eles estavam abandonando Deus para buscar coisas de homens. Infelizmente, nós encontramos isso até dentro da igreja evangélica hoje. Porque o que tem de pseudo-pastor, de pseudo-missionário, de pseudo-profeta, que vai lá nas praças começar a mentir, a adivinhar, né? Eu profetizo que você vai arrumar o emprego. Eu profetizo que Deus vai curar. Eu conheço um monte de pessoas que receberam a mão na cabeça na praça, dizendo que ia ser curado, tá? E em seguida a pessoa morre de câncer. Agora, pergunta clara, se essa pessoa está dando quer chamar atenção para ela, para dizer que ela é um servo de Deus, que ela é isso, está tentando adivinhar, se Deus não mandou ela dizer nada, só o que tem é crente hoje profetizando aquilo que Deus não mandou dizer. Né? Se ele acertar, é tido como um profeta. Se ele errar, né? Aí as pessoas esquecem e ele continua lá nos púlpitos ensinando. É uma prática que está sendo trazida dentro do o que tem de pastor nas igrejas, que veio do candomblé, trazendo as práticas. Tem pastor até ensinando, né, o que ele aprendeu no candomblé, o nome dos espíritos. Vou dar um estudo bíblico. Aí tem assim, ó, sabe, tem um espírito aqui chamado Maria Padilha, tem um espírito aqui. Tem esse tipo de ensinamento dentro da igreja. Onde é que a Bíblia manda ensinar isso? Quando foi que um apóstolo perdeu tempo ensinando isso? Quando foi que Jesus pregou sobre isso? Mas a igreja evangélica, ela está tão poluída, né? Não estou falando de todos, generalizando, estou falando da maioria. Ela está tão poluída, mas está tão poluída que está mais perdida do que o mundo. Por que mais perdida que o mundo? Porque muita gente que está na igreja evangélica, ela acha que está certa, aí ela se desarma. Aí é onde mora o perigo. O cara que está no mundo, não. O sujeito está lá, sabe que está todo errado, está bebendo, está fumando, fazendo todo tipo de desgraça na prostituição. Tal. Ele sabe que está errado. Esse está mais favorável a se converter do que aquele que está fazendo tudo errado, com a Bíblia na mão, entendendo errado a Bíblia, interpretando errado e achando que está certo. Foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém, com os religiosos lá de Jerusalém, que não aceitaram Jesus e vão ser condenados por causa disso. Não aceitaram a salvação. E eles, certo que estavam certos. Eles estavam certíssimos que se via ao Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra. Mas estavam errados. Já imaginou que situação? A história se repete. Então o Senhor está dizendo claramente aqui, rapaz, vocês vão deixar de consultar o Deus de vocês para consultar lá. Ele deixa bem claro. Vocês querem consultar a verdade mesmo? Querem saber onde está a verdade? Ele está dizendo aqui, eu já dei para vocês, está na Bíblia. A lei e ao testemunho. A palavra lei aqui é Torá. Está falando de escritura. A escritura que eu dei para vocês. Os 5 livros de Moisés e os outros livros dos profetas. Está lá a lei está lá, a Torá. A escritura está lá. Vão verificar lá? Não vão perguntar a nação dos vizinhos, não. Pergunte lá, porque eu já dei a palavra para vocês. Vocês não estão lendo, não? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E quando ele fala a lei e ao testemunho, porque está escrito na lei esses mandamentos, lá na lei, na escritura, que não era para consultar os necromantes. E quando ele fala e ao testemunho, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é chamado na Bíblia de as tábuas do testemunho. Ele está falando isso. Nas tábuas do testemunho não está esse mandamento que não é para consultar mortos, né? Está na lei, está no restante das escrituras. Então, essa é a verdade que ele está pregando aqui. E, infelizmente, por não examinar as escrituras, muita gente, às vezes, não entende nem esse básico, né? E muita gente está no mesmo espírito, na mesma desobediência, e vão receber os mesmos castigos que o povo de Israel antigo recebeu. Por isso que ele disse aqui em Isaías, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, falta entendimento. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8, que diz assim:
O que aconteceu com o povo que decidiu seguir os adivinhos e os necromantes? Aqui tem a consequência, né? O Senhor agora vai revelar o que aconteceu com aqueles que já tinham feito isso no passado e o que iria acontecer com aqueles que estavam fazendo no presente e iriam fazer isso no futuro, claro, né? Até porque o mandamento de Deus é atemporal. Senão a palavra de Deus, se fosse temporal, ele não era onisciente, né? Então o texto diz aqui em Isaías 8, 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Quem? Aqueles que buscam os necromantes, o conselho e a orientação e a guia dos necromantes e dos adivinhos. Essas pessoas passarão pela terra duramente, ou seja, passando necessidade, com doença, passando todo tipo de sofrimento. Não, passarão pela terra duramente oprimidos. Oprimidos pela natureza, oprimidos pelos governos, governos políticos, pelos religiosos, né? Duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, veja que é tanto sofrimento, até a fome, que eles ficavam furiosos, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí na terra angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Vejam só, meus irmãos, como isso é algo muito grave, né, que está se falando aqui. Há, inclusive, algumas doutrinas pregadas dentro do seio evangélico que ela tem um pezinho dentro dessa cova, a cova dos mortos que não morrem, a cova, né, do espiritismo, a cova daquele que diz que, né, que morre não morre, tem alguém vivo que pode consultar e tal, né? Tem gente pregando isso. E olha que tem pastor famosíssimo defendendo essas ideias que não se harmonizam com os princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus, desde o livro do Gênesis. Se pecar, certamente morrereis. Aí a serpente do Éden falou assim, não, certamente não morrereis. E tem muito pastor em plena harmonia com a pregação da serpente. Então, muito cuidado com isso. De certa forma, de forma indireta, eles estão envolvidos com o mesmo pensamento que tinham os adivinhos e os necromantes. Muito cuidado aí. Tem muitas ligações aí, não é o caso aqui de eu entrar aqui em aspectos doutrinários, né, bíblicos, claros, né, mas só o que tem aí, por falta de conhecimento, muita gente se perdendo aí. Então, ele está dizendo que essas pessoas que têm esse tipo de prática, né, que esse tipo de prática, irão passar pela terra. Ele diz que o seu povo fiel, não passará fome nem sede. Diz que o seu pão será dado e as suas águas são certas. É uma promessa bíblica para esta vida. Poucas são as promessas para esta vida que Deus dá. A maioria das promessas, 90% das promessas, são para a vida eterna. Poucas são as promessas que Deus dá para esta vida. E essa é uma dessas promessas. Promessa para esta vida, durante o tempo que eu vou passar aqui estagiando para aprender e preparar o meu caráter para a eternidade, tem essas promessas aí. Então, mas aqui não. O sujeito que busca o necromante, busca o adivinho, ele vai passar pela vida passando grandes problemas. Faminto, doente, com dificuldade, só doença na família, só desgraça, né? Só problema. Só o que tem é pastor curando todo mundo lá e ele mesmo morto de doença, a família, cheia de doença na família, né? Aí disse Cristo, médico, cura-te a ti mesmo, né? Só o que tem é esse curandeirismo aí, enganando um monte de gente, as pessoas coitadas não conseguem enxergar, né, o que realmente as escrituras ensinam, porque estão seguindo pessoas, seguindo homens, seguindo religiões, placa de igreja, empresas, e esquecem a palavra de Deus. O mesmo erro que estava acontecendo nos dias de Isaías. O mesmo erro. E mesmo, como disse o Senhor aqui, mesmo que gritem ao ouvido delas, essas pessoas não entenderão, não aceitarão, porque estão presas, pés e mãos, ao sistema religioso que elas escolheram, né? O sistema político, religioso, etc. E aqui
diz que além de passar com dificuldade familiar, seriam oprimidos, falando aqui de uma opressão. A opressão acontece quando uma pessoa explora a outra. Opressão política. A pessoa ganha só aquele salário e muitos impostos, por exemplo, é um tipo de opressão. Tudo que você ganha só dá para pagar as contas, comer e tal, porque tudo vai. Opressão política, opressão governamental, opressão de um patrão, por exemplo, que você trabalha muito, ganha pouco e você não tem condição nem tempo de melhorar, nem de estudar, porque está sendo oprimido. Então, existe muito. Quando ele fala aqui opressão, ele está falando disso aí, de todo tipo de opressão, né? Por quê? Porque o homem, ao invés de escolher que Deus seja o seu rei, que Deus seja o seu Deus, que ele seja governado por Deus, que Deus o abençoe, ele trocou a confiança em Deus pela confiança no homem. Ele trocou a confiança no reino de Deus pela confiança neste mundo. E aí, olha o que o Senhor está dizendo aqui. De forma clara o que ele está dizendo, né? Trocou o certo aí por uma fantasia, por uma utopia. Ele ainda diz que essas pessoas aqui, né? Aí, quando estiverem morrendo de fome, ficaram com raiva, enfurecidas, né? Pelo sofrimento, porque o sofrimento faz o homem gemer, né? Então, eles vão agora, vão começar a amaldiçoar o rei. A culpa é do rei, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, né? E quando a cesta básica não chega para matar a fome, ele vai, agora quem? De tanto sofrer, ele vai acusar até Deus. A culpa é de Deus. A culpa do sofrimento do mundo é de Deus. A culpa das crianças que estão passando fome na África é de Deus. Só o que eu vejo é ateus e pessoas que não conhecem a Bíblia dizer isso, né? Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a história, não conhece nada. A graça, a justiça, né? A lei de Deus que foi dada para o mundo não entrar nessa desobediência, no pecado e nas consequências que tudo isso traz, né? E aí tem tudo isso aí. Botar a culpa em Deus e no rei vai resolver? Quem é que bota alimento na sua mesa? É o rei ou é Deus? Adianta? Adianta estar amaldiçoando o rei? O rei é um ser humano que também precisa de Deus, precisa comer, precisa fazer um monte de coisa, né? Deus é quem sustenta todos, né? Aí o texto conclui dizendo que eles olharão para a terra e só vê angústia. Ele olha para a terra e só vê angústia, só vê sofrimento. E nós chegamos dias que isso é a parte da história mais acentuada, né? É muita notícia que só é desgraça, só desesperança, né? Como se Deus não tivesse mais no controle das coisas. Até muitos crentes entrando nessa questão midiática e acreditando nisso e sofrendo e entrando em depressão e ansiedade, né? Aí ele diz aqui, ó, e sombras de ansiedade, parece que ele estava escrevendo para hoje. Sombras de ansiedade, o povo ansioso, com medo. A ansiedade gera dúvida, gera medo, né? Essas pessoas serão lançadas em densas trevas. Tudo porque, ao invés de confiar em Deus, de buscar a Deus, de examinar a sua palavra, foi em conversa de buscar necromante, homem sábio, homem filósofo, homem inteligente, homem bonito, homem rico, pregador fantástico. Foram atrás dos homens, esqueceram Deus e aí começaram a pagar o preço.